Vamos lá, pessoal, vamos dar ênfase a alguns assuntos importantes dentro do nosso curso ainda de prática em alimentos, temas importantes relativos, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero trazer para você para poder aprofundar esse assunto tão importante? Eu quero trazer para você que, de fato, toda a fundamentação que nós estudamos aqui, mas existem espécies, formas de pagamento de alimentos. Inicialmente, deve-se ter em mente que o alimento é um termo utilizado, sim, de modo amplo, não estranho, é muito conhecido na prática, mas não tem um vínculo apenas com alimento de comida, né? Tem todos os benefícios para que alguém possa viver com dignidade. Sustento, vestimenta, moradia, saúde, educação, lazer. Então, é isso que o advogada precisa ter em mente também para poder, de fato, orientar bem o seu cliente. Então, dito isso, eu quero trazer aqui alguns tipos de alimentos e você, advogada, esse curso nós temos o objetivo de fazer você aprofundar o assunto. Então, eu quero muito que você saiba orientar muito bem o seu cliente. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro tipo de alimentos, é o chamado alimentos naturais. Alimentos naturais, anota aí. Estamos estudando nesse momento os tipos de alimentos. Primeiro tipo de alimento, alimentos naturais. Quando nós falamos de alimentos naturais, são aqueles considerados o mínimo absolutamente indispensáveis à sobrevivência do alimentado, tá? Tal como alimentação, saúde, vestuário e habitação. Então, esses alimentos que nós estamos falando aqui são os alimentos naturais. Estamos estudando nesse momento, de forma aprofundada, os tipos de alimento. E nesse momento nós estamos falando sobre os alimentos naturais. Próximo alimento que nós temos aqui é os alimentos cíveis. Isso, cíveis. O que são alimentos cíveis, professor Júlio? São alimentos destinados à manutenção de uma determinada condição social do alimentado. O que distingue dos alimentos naturais é que, nesse caso, os alimentos ultrapassam o limite do mínimo indispensável à sobrevivência, buscando a manutenção, sim, de um determinado estilo de vida. Então, nós temos o alimento natural, básico, naturais, e temos alimentos cíveis, que aí já tem a ver com um estilo, né, de vida, outro tipo de alimento, uma outra espécie, um outro tipo. Mais uma classificação que nós temos de alimentos são os alimentos voluntários. O que são considerados alimentos voluntários, professor Júlio? Os alimentos voluntários são considerados os alimentos que decorrem de expressa declaração de vontade das partes. Eu trago para você, ou seja, aqueles que são constantes em contratos, né, escrituras públicas também, ou quaisquer outros documentos firmados entre alimentante e alimentado. Podem ainda ser objeto de obrigação imposta por testamento, e nesse caso o vínculo é obrigacional, independentemente da existência de parentesco ou não. Isso acontece muito. Alguém, eu gosto muito de você, gosto muito do teu filho, eu vou assinar um documento aqui que eu vou arcar com as despesas dele até a faculdade. Um exemplo, alimentos voluntários, tá? Então é uma espécie, um tipo de alimentos também que nos interessa. Outra classificação de alimentos também que nos interessa é os alimentos indenizatórios ou indenizáveis, né? Como falado pela doutrina também. Professor Júlio, o que são os alimentos indenizatórios ou indenizáveis? São aqueles alimentos devidos a título de reparação de um dano causado e estão previstos no Código Civil, sim. Os alimentos dessa natureza serão divididos. Primeiro, o ofendido, quando fica impedido de exercer a atividade profissional. O segundo, houver diminuição da capacidade laboral do ofendido, também. E o terceiro, da ofensa resultante de morte, também é outro motivo, outra situação que podemos usufruir dele. Nos dois primeiros casos, gente, que eu falei, a pensão será fixada na proporção, né, da redução da capacidade laborativa, enquanto no último caso será calculado com base nos ganhos comprovados da vítima e estimativa do tempo provável de sobrevida. Então, importante. Então, os alimentos indenizatórios, também em classificação, é uma espécie no gênero alimentos, é um tipo que nos interessa também. Os alimentos indenizatórios são, de fato, aqueles devidos a título de reparação de um dano causado e estão, sim, previstos no Código Civil. Então, tem tipificação. Esses alimentos, volto a falar, são alimentos dessa natureza, são devidos, primeiro, ao ofendido que ficar impedido de exercer a atividade profissional. 2, houver diminuição da capacidade laboral do ofendido. E 3, da ofensa resultar em morte. Então, nós temos 3 situações que cabem alimentos indenizatórios e nós temos que orientar bem o nosso cliente, tá bom? Mais um alimento que eu queria falar com você é os alimentos legais, é mais uma classificação, são aqueles derivados do direito de família, previstos no 1964, artigo 1964.
nos seguintes termos: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir um aos outros, de forma recíproca, os alimentos de que necessitam para sobreviver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da educação. Então, nós somos de todos os tipos de alimentos aqui, é importante, hein? Então, primeira classificação, alimentos naturais, você já sabe o que é. Alimentos cíveis, né? Ou civis, como é falado também. Alimentos voluntários e alimentos indenizatórios, além dos alimentos legais. Falamos aqui dos tipos de alimentos